As eleições em Moçambique sempre constituíram um momento de tensões e divergência política, pondo em causa a estabilidade do país. Nas últimas eleições, muitos foram os acontecimentos nefastos à sua volta. Foram centenas de vítimas mortais num processo mais problemático da história democrática de Moçambique. Em entrevista à Fox Televisão, Domingos Gundana, membro sénior da Renamo, abordou a gestão dos próximos pleitos eleitorais, defendendo uma arbitragem transitória para diminuir desconfianças. Eu dizia que desde 94 nunca tivemos processos justos. Já tivemos sociedade civil sozinha, já tivemos... Toda a nossa eleição sempre foi dirigida por gente da sociedade civil, desde da CNE até os seus órgãos de apoio. Tivemos um diretor que se chamava Carrasco na altura, que as pessoas contestaram muito sobre o processo, mas eu começo a dizer que não são as pessoas, é o sistema instalado que não permite que você, mesmo sabendo, faça o que sabe. E isso parte até na própria governação. Não é porque todos os membros dos governos são incompetentes. Temos pessoas com conhecimentos vastos, mas não desenvolvem suas áreas, porque a filosofia do sistema de governação é aquela. O que acontece é que a lei eleitoral sim está a ser discutida. A lei eleitoral já nos fez ir às guerras, já nos fez nos matarmos por causa da lei eleitoral, porque sempre os processos nunca foram justos. E dessa vez foi uma manifestação dentro das próprias cidades, onde houve mortes, tanto da defesa e segurança como da população em si, por causa deste processo eleitoral. É importante, sim, que se estude mecanismo que até hoje ainda não há uma imagem clara sobre o modelo de arbitragem eleitoral em Moçambique, como as pessoas devem ser enquadradas. Se temos ou não pessoas idôneas de reconhecido mérito que não podem ser amolestados, porque experimentamos a igreja fracassou, experimentamos a academia, reitores, tivemos os Leopoldos, tivemos os chamices e companhias, tivemos os padres cotos, fracassaram. Fomos buscar os muçulmanos, tivemos Sheikh que depois nos perdeu a vida, também fracassou, quase até negou ler as atas naquele dia aqui na Joaquim Santos, de um processo, porque ele sabia que as coisas não estavam assim. Então, temos a anglicana, temos a católica, a fracassar. A igreja e a sociedade acadêmica fracassaram em arbitrar o processo. Então, onde buscaremos pessoas que possam nos dirigir o processo? De uma forma resumida, nós precisaríamos de uma arbitragem eleitoral transitória em Moçambique. Precisaríamos disso. Precisaríamos de ter pessoas que não somos nós a fazer como transição para que, pela primeira vez, possamos dizer que estes talvez tenham nos dito o processo aproximado. Mas também temos problemas de próprios órgãos eleitorais. Por exemplo, neste momento, a CNE está sozinha com as províncias. Todos os que vieram dos partidos políticos cessam, só entram quase o processo já está aí. Cozinharam tudo, mapearam tudo, trabalharam tudo, e aqueles que chegam sem conhecimento do processo, são metidos num processo que não tem nada a ver, tem um ano para assimilar e avançar. Gundana disse que não há confiança nas instituições em Moçambique para uma arbitragem eleitoral. Daí que este assunto cria uma grande contenda. O nosso entrevistado defende para isso a criação de um tribunal eleitoral. Não há confiança entre nós, perdemos confiança. Ninguém confia nas nossas instituições. Talvez precisaríamos de um tribunal eleitoral e não um conselho constitucional irrecurível. Precisaríamos de que, se nós não nos entendermos tudo aqui, onde vamos? Porque dizer que basta chegar no conselho constitucional, acabou, você pode reclamar onde você que já não existe mais, contenta-se com isso. E tivemos mortes por causa disso. Eu gostaria que os moçambicanos não se matassem mais, que os moçambicanos não morressem por causa do direito de votar. Eu votar para eu morrer, eu votar para eu ser morto. Então isso tem que acabar. Mas para acabar é preciso que, no âmbito desse processo, acredito que vão surgir consensos, acredito que vai haver, mas a implementação. Nós podemos ter leis bonitas, bem escritas. Na hora da implementação, problemas surgirão. Então, qual é a entidade que devemos recorrer? É aqui onde devemos decidir. Ok, se nós sozinhos vamos arbitrar o processo entre nós, tudo bem. Mas se nós nos desentendermos, quem que virá? Nós estamos a falar do DD, vieram as Nações Unidas. Estávamos a falar do Acordo de Paz, vieram as Nações Unidas. E quando é processo eleitoral, vêm observadores, depois da observação vão aonde? O processo
não foi tão transparente, mas não é justo que isso não influenciou tanto para os resultados. O povo vai se matar, porque eu vou dizer que ganhei, mas também não tenho provas de que eu ganhei, porque mesmo que disseram que ganharam, não conseguiram trazer editais 100% que demonstram que ganharam. Então, aqueles que fazem eleições não te dão editais para você provar a sua vitória. Você está dizendo que eu ganhei, mas você não tem prova material para apresentar que ganhaste. E aí é em confronto, porque aquele está a dizer que este venceu porque eu tenho prova material. E eu estou a dizer que ganhei, apresenta lá a prova material. Eles sabem que aqueles que fizeram eleições não te deram 100%. Solução, a primeira solução é o amor à pátria. Todos temos que amar Moçambique. Depois é uma reconciliação necessária, sabermos que eleições são para o nosso bem, sabemos para o governar é para o governarmos para o povo. As soluções são esta base que estamos a ir hoje, falarmos para encontrarmos saídas de todos os problemas que nós temos, por forma a que também aqueles que estão em frente dos processos cumpram a responsabilização. É importante. Das mortes que aconteceram, o presidente da CNE continua à vontade. Ele proclamou eleições, ele devia vir ao público dizer o que aconteceu, onde apanhou os dados. Não há responsabilização daqueles que fazem os processos. E isso é mau. Responsabiliza-se daqueles que fizeram as manifestações, mas aqueles que provocaram as manifestações não são responsabilizados. Então, no dia em que tivermos tribunais que julgam todos, cada um com os seus pecados, o país vai mudar. Refira-se que no âmbito do diálogo nacional inclusivo em curso no país, o Presidente da República definiu a revisão da proposta da Lei de Pacote Eleitoral como prioridade a ser submetida à Assembleia da República, ainda este ano. O Serviço Nacional de Migração concedeu nesta sexta-feira uma conferência de imprensa para atualizar os dados dos moçambicanos que são obrigados a regressar ao país devido aos ataques xenófobos na África do Sul. No mesmo período foram deportados 5.302 cidadãos nacionais por permanência ilegal contra 3.841 do ano passado, o que corresponde a uma subida na ordem de 38%. Que importa neste capítulo dizer que deste número, cerca de 800 foram vítimas de xenofobia e os restantes por entrada e permanência legal no país onde estavam a residir. Por seu turno, as autoridades migratórias de Moçambique, de acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Migração, Juca Bata, repatriaram de janeiro a esta parte 698 cidadãos estrangeiros. Foram realizadas durante este período 8.122 ações de fiscalização, onde foram interpelados 144.182 estrangeiros contra 104.833 do igual período do ano passado, verificando-se uma redução de 33,9%. Dos fiscalizados, estamos a referir, destes fiscalizados, 2.191 estavam em situação migratória ilegal, dos quais 2.190 foram aplicadas multas e regularizaram a sua situação migratória e 698 foram repatriados para os seus países de origem, de acordo com cada infração que cada um cometeu. Dizer que destes 698 estrangeiros que foram repatriados, contra 455 do igual período do ano passado, isso corresponde, dizia, a uma redução de 53,4%. A maior parte dos cidadãos repatriados, de acordo com o Juca Bata, foi devido à permanência legal no país, ou seja, por falta de visto de permanência em Moçambique. Nós temos aqui motivos pelos quais estes cidadãos foram repatriados, dos quais 145 por permanência irregular, 359 por imigração clandestina, 48 por retorno voluntário, 118 por falta de meios de subsistência, 20 por expulsão administrativa, 4 por expulsão judicial, 1 por cessação de estatuto de refugiado, 2 por fim do contrato e o outro por falta de cancelamento do respectivo visto por ter cometido algumas irregularidades. Na ocasião, o porta-voz dos Serviços Nacionais de Migração confirmou a chegada no país de mais de 200 cidadãos malawianos, vítimas de ataques xenófobos na África do Sul.
Falando na qualidade de painelista da Cimeira de Investimentos do Fórum Global do Turismo 2026, que decorre desde esta quinta-feira em Luanda, capital de Angola, o Presidente da República, Daniel Chapo, garante que a situação de turismo em Cabo Delgado melhorou bastante nos últimos dias, razão pela qual Moçambique tornou-se apetecível para mais investimentos. Mas nós o que nós temos feito é realmente trabalhar para que esta percepção do terrorismo não seja uma percepção que estraga a vinda de turistas, de investimentos. Agora, por exemplo, o que estou a falar de cerca de 4 projetos, apesar a situação melhorou muito. Para além da garantia de segurança, o chefe de Estado moçambicano disse que o governo está, neste momento, a promover reformas profundas a nível da administração pública para melhorar o ambiente de negócios e tornar Moçambique como principal destino para a prática do turismo. Então, nós achamos que o levantamento das zonas de atração turística, como fizeram os nossos irmãos de Angola, o investimento em infraestruturas, conectividade aérea, mas também o outro aspecto extremamente importante é a necessidade da digitalização, que é para facilitar a questão dos vistos de entrada para os países. Também precisamos de, através da função pública, facilitar investimentos, alterar as nossas leis, fazermos reformas para que os investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, quando pretendem investir, haja facilitação no ambiente de negócios. Isto é extremamente importante, tanto a partir de Angola como para Moçambique, criar um bom ambiente de negócio, fazer reformas, se for possível até introduzir gold visas para aqueles investidores que pretendem fazer investimentos de grande volume e querem residências permanentes para os nossos países. Portanto, estamos neste momento a fazer esse trabalho. Para Daniel Chapo, investir no turismo é uma aposta ganha, porque, segundo ele, oferece enormes benefícios para a economia nacional. E não só. Primeiro temos que investir na interconectividade terrestre, estamos a falar de estradas, corredores de desenvolvimento, mas também expansão da energia elétrica, de água, para que os investidores que estão aqui, quando chegarem, encontrem zonas devidamente ordenadas, não é? A responsabilidade de colocação de estradas, de colocação de água, de colocação de energia, é nossa responsabilidade. Nós, neste momento, estamos a fazer o plano de desenvolvimento turístico e principalmente das zonas de atração turística. O outro aspecto que também achamos que é importante para Moçambique e para o continente africano é a interconectividade aérea. Nós, em África, temos países que, para ir a um país vizinho, tem que fazer uma escala na Europa, tem que fazer uma escala em Doha, e nós achamos que temos que começar a investir bastante na ligação aérea entre os nossos próprios países. A próxima Cimeira de Investimentos do Fórum Global do Turismo terá lugar em Moçambique em 2027. Dados do movimento de advocacia, sensibilização e mobilização de recursos para a alfabetização, MASMA, indicam que a taxa de analfabetismo em adultos baixou de 31,2% em 2020 para 28,9% em 2024. Esta redução deve-se em grande parte à massificação dos programas de alfabetização e educação de jovens e adultos. O Instituto de Cooperação Internacional da Associação Alemã de Educação de Adultos, DVV International, defende a necessidade de combinar a literacia e numeracia com outras atividades do saber fazer como mecanismo para atrair mais adultos a frequentar a alfabetização. Temos que combinar a literacia e a numeracia, mas aquilo que as pessoas sabem fazer. E é isto que nós estamos a fazer na província de Tete, na província de Maputo, em alguns distritos como Manhissa e Magude. Também estamos agora em Chibuto, Bilene e Limpopo, na província de Gaza, integrando alguns módulos de acordo com as necessidades de aprendizagem dos adultos. Estamos também em Sofala, no distrito de Dondo, Mwanza e em alguns bairros de Nhangao, Savane, ao redor da cidade de Beira.
Esta abordagem de alfabetização está a abranger cerca de 3.500 pessoas na região centro e sul do país. A educação integrada de jovens e adultos está a mudar sobremaneira a vida dos beneficiários, segundo argumenta o diretor nacional da DVV International, José Mukwapa. Nós sentimos uma mudança significativa na vida das pessoas, melhoram o entendimento e o acompanhamento das crianças para o ensino primário. E também temos boas práticas como a mudança de atitudes na relação familiar e também a criação de projetos de geração da renda. O caso específico da Manhissa, que temos o agroprocessamento. As pessoas cultivam a batata de polpa alaranjada porque aprendem o modo da agricultura nos centros de educação integrada. E os efeitos desta produção, eles produzem bolinhos de polpa alaranjada, os sumos, que é duplamente importante para a nutrição. Por outro lado, também ajuda na questão da renda. Quando vendem, conseguem alguns rendimentos para apoiar na família, na ação familiar. Em Sofala temos a componente de poupança, com os frutos da poupança, e estamos a integrar este módulo também na educação integrada de adultos. Os frutos da poupança também melhoram a vida, porque fazem as compras, acompanham a gestão familiar. Então, temos vários exemplos que podemos aqui visualizar em que as pessoas mudam de vida e gostam da abordagem, combinando a literacia e a numeracia com as habilidades para a vida. Celestino Casten, do Serviço Distrital de Educação de Moatize, na província de Tete, refere que o programa de educação integrada está a trazer impacto positivo nas comunidades daquele distrito e alerta para a necessidade de mais parceiros e investimento nesta abordagem de ensino. Está a ser muito importante e fundamental fazer uma combinação da educação formal e não formal, na perspectiva de não só olharmos para aquilo que é o processo de ensino e aprendizagem, mas também a questão de profissionalizar, onde lá aprendem diversas áreas, que isto a posteriori irá beneficiá-los em termos de sustentabilidade pessoal e ganho da comunidade e ao nível mais maior das suas comunidades. Este projeto atual de inserir aos próprios programas com habilidades para a vida e profissionalizarem aos tais participantes de diferentes fóruns comunitários, ela carece de mais parceiros que possam realmente ajudar para que isto se torna mais complexo em termos de efetividade. Recorde-se que, segundo dados anunciados pelo Presidente da República, a taxa de analfabetismo em Moçambique situava-se em 38% em 2024, com previsão de redução para 23% até 2029. Na cidade da Beira continua o braço de ferro entre os transportadores de passageiros e o Conselho Municipal. Na tarde desta quinta-feira, transportadores da rota Passagem de Nível à Cerâmica voltaram a paralisar as atividades, exigindo uma subida de tarifa no transporte. Os transportadores contam que decidiram paralisar as atividades porque os subsídios de compensação anunciados pelo governo ainda não foram desembolsados e a idilidade local recusa aprovar o agravamento da tarifa. Não quero aumentar a passagem, tudo bem. Subsídio, não quero dar, já vai 2 meses. Agora querem dar o quê? O que é para fazer como? Os carros já estão inscritos? Os carros, sim, estão inscritos, estão lá. Nem A nem B, não falam nada. 5 meticais, as pessoas estão a pagar 20 sem murmúrio. Para que não nos deixa? É que desde que subiu o combustível, nós aqui não temos nova tabela. Então, como nós não temos nova tabela, estamos a pedir nova tabela porque o custo do combustível é maior, o gasto do carro é maior também. Nós estamos a pedir, não temos nova tabela, que é 20 meticais, não estamos a ser dados. Estamos a tentar trabalhar de novo. A Polícia Municipal vem perguntar passageiro, estão a cobrar quanto? O passageiro vão responder 15 meticais. O carro tem licença, tem inspeção, tem seguro, toda a documentação em dia. Estão a complicar, estamos a procurar saber qual é a complicação de novo. Não estão a dizer, só metem um homem dentro do carro, vamos no comando. Como vamos no comando sem nem saber o que está a passar? Sempre estamos a sofrer com isso. Os passageiros até já entenderam que, afinal de contas, o custo do combustível subiu. Em algum momento, os passageiros costumam voluntariar-se, pagar 20 meticais, nem porque não estamos a obrigar ninguém. Os transportadores queixam-se igualmente da apreensão de viaturas por parte do Conselho Municipal. O município está a fazer uma operação, não quer saber se está a cobrar 15, se está a cobrar 20.
Para eles não querem saber, é só levar. Por exemplo, no caso de hoje, os 3 carros que foram levados hoje, passageiros até desceram no carro e ir testemunhar sozinho que na verdade está aqui. Entreguei 20 meticais, tenho um troco de 5 que o cobrador me deu. Não, é que nós recebemos uma lista de matrícula de carros. Então, esses carros que estamos a recolher até hoje. A Polícia Municipal na cidade da Beira, por seu turno, afirma que as ações de apreensão que estão a ser levadas a cabo deve-se à especulação de preços que os transportadores executam. Agora, constatamos que existem alguns, não todos, transportadores desonestos que dia após dia têm cobrado valores não definidos para o trajeto de passagem de nível de cerâmica, isto é, tem cobrado a quantia de 20 meticais, enquanto o valor definido são de 15 meticais. Com isso, a lei remete-nos que estão a especular tarifas. Se há especulação de tarifa, o condutor que está a transportar neste momento é responsabilizado em consonância com o decreto 35/2019 do RTA. Mas sendo assim, eles reclamam da compensação que não está sendo canalizada. Já passam 2 meses que a compensação já devia ter saído, esse valor de compensação. Sob o atraso do desembolso das compensações, o Conselho Municipal sacou do capote para a Associação dos Transportadores. Na verdade, nós não somos a entidade competente para poder responder por que é que há demora, por que é que não está a sair a compensação. A orientação que nós temos é que a tarifa deve vigorar até que haja uma orientação contrária. Eu apelo aos transportadores para que se direcionem à associação, neste caso que é a TAB, para poderem ter mais esclarecimento o porquê da demora ou o porquê que ainda não começaram a receber as respectivas compensações. Nós, como polícia, apenas estamos a instar os transportadores a trabalharem de acordo com as tarifas que estavam aprovadas para o efeito. Recorde-se que esta não é a primeira vez que os transportadores da cidade da Beira paralisam as atividades, exigindo o reajuste da tarefa de transporte na sequência do agravamento do preço dos combustíveis. À primeira vista, parece um triciclo comum como qualquer outro, mas na verdade trata-se de uma biblioteca móvel instalada num chopel elétrico, proveniente de um projeto denominado Francoteca. É uma iniciativa da Associação Chapateca, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Moçambicana e o Ministério da Educação e Cultura. A iniciativa Biblioteca Móvel, ou simplesmente Chopteca, visa promover e apoiar a prática da língua francesa, bem como fomentar o gosto pela leitura nas escolas secundárias públicas da cidade e na província de Maputo, de acordo com Constance Michel, diretora do projeto. A Francoteca é uma iniciativa que pretende promover a língua francesa e a leitura nas escolas públicas da cidade e da província de Maputo, mas também permitir aos alunos de descobrir a riqueza do mundo francófono. É um projeto piloto que vamos iniciar agora no mês de junho. Demoramos uns 2 meses para poder transformar e personalizar a nossa Chopteca. Então, esperemos que depois, no final do ano, consigamos continuar e talvez expandir o projeto para mais alunos e mais escolas. No momento, no projeto piloto, nós concentramos entre 15 e 20 escolas públicas para uma média de 500 alunos e então 20 professores de francês com quem vamos trabalhar. O projeto, de acordo com a nossa entrevistada, alinha-se aos objetivos do Ministério da Educação e Cultura na massificação das línguas estrangeiras no país. Vai galvanizar, vai aumentar o número de alunos que têm a possibilidade de aprender a língua francesa. E a língua francesa está na região, está em alguns países da região, está também em alguns países africanos, onde temos partilhado experiências com esses países. Então é complicado quando você vai a um país que fala francês e tem que usar um tradutor e por vezes poderá não traduzir convenientemente. Então, os futuros adultos, que são as nossas crianças, ao crescerem, vão ter a capacidade de dialogar, de reproduzir e de negociar tudo o que eles acham com estes amigos parceiros que falam, que têm a língua francesa como língua nacional. Constance Michel
refere que já há negociações junto do Ministério da Educação e Cultura e outros parceiros para a expansão da iniciativa Francoteca para outras regiões do país, para permitir que mais alunos conheçam a diversidade linguística e cultural do espaço francófono. A Copa do Mundo em futebol está ao rubro. Na primeira jornada, as seleções africanas surpreenderam e conseguiram travar algumas das seleções favoritas da prova. O comentador desportivo Elídio Casquinha avalia de forma positiva o desempenho das nações africanas na Copa do Mundo ao longo da primeira jornada. O desempenho das equipas africanas é até aqui positivo, tirando de lado algumas seleções que não conseguiram resultados favoráveis. É o caso do Senegal. O Senegal estava a jogar com uma grande potência mundial, que é a França, é um dos candidatos sérios ao título, e a França é um candidato, quando entra nesse tipo de campeonato, claramente entra para competir e ganhar. Mas tirando fora o Senegal, temos, por exemplo, a vitória do Ghana, a vitória de Costa de Marfim e um empate extremamente importante do Cabo Verde, que realmente foi a equipa, digo, na minha opinião, revelação na primeira jornada, porque Cabo Verde mostrou realmente o futebol e fez essa grande publicidade daquilo que é a evolução do nosso futebol africano. Casquinha acredita que algumas das seleções africanas, como Ghana e Costa do Marfim, podem surpreender e chegar longe nesta prova. Nas edições anteriores nós tivemos equipas como Ghana, que chegaram até a outra fase do campeonato, olhando para aquilo que Ghana está a fazer, e Costa de Marfim também. Eu acredito que, melhorando um e outro aspecto, poderemos ter essas equipas a surpreender, se calhar atingir outras fases do Mundial. O nosso entrevistado prevê um Mundial competitivo à medida em que os favoritos entraram na primeira jornada a dar sinais claros de conquistar a prova. Aqueles que são os potenciais candidatos ao título entraram logo na primeira jornada a mostrar aquilo que é a sua real intenção, que é de ganhar este campeonato. Vamos olhar principalmente para a França. França entra dando um alerta daquilo que a França quer fazer este ano. De lembrar que a França foi vice-campeão do campeonato passado, e a Argentina, que foi campeão do campeonato passado, entrou também claramente a mostrar a intenção de voltar a ganhar, revalidar o título do campeonato mundial. Então eu acho que teremos um campeonato extremamente interessante, onde as potências estão a começar a ganhar pontos logo nas primeiras jornadas para no fim fazer essas contas finais. Então eu acredito que teremos um campeonato muito competitivo, porque as potências já estão a ganhar jogos, estão a se concentrar naquilo que é realmente o seu objetivo, com destaque para a Inglaterra, França e Argentina. São equipas que estão a demonstrar um alto potencial e também o maior índice de golos. Essas equipas estão a marcar muitos golos. Eu acredito que são equipas que poderão surpreender neste campeonato. Refere-se que a África do Sul disputou o jogo da segunda jornada esta quinta-feira diante da República Tcheca e conquistou o empate a uma bola. Este sábado, Marrocos vai medir forças com a Escócia e o Costa de Marfim terá pela frente a Alemanha em jogos a contar para a segunda jornada da Copa do Mundo.